When I began to research this topic, I found that Christians have influenced governments for good throughout history. Quando eu comecei a estudar esse tópico, eu então aprendi que os cristãos têm influenciado governos de maneira muito positiva ao longo da história. In the Roman Empire, when the Christian church began to get big enough to influence the laws of the Roman Empire, it had an impact on laws for good. Quando o cristianismo começou a crescer e tomou massa suficiente para influenciar o Império Romano, ele começou a influenciar para que houvessem boas leis. Christian influence led to laws in the Roman Empire that outlawed infanticide and child abandonment and abortion. E dentre essas leis influenciadas por cristãos, algumas dessas leis fizeram com que se tornasse crime o infanticídio, o abandono infantil e o aborto no Império Romano. 374 AD. Isso tudo no ano 374 na era cristã. Christian influence led to outlawing the gladiatorial contests in which one contestant was cruelly put to death. O cristianismo também influenciou em criminalizar as lutas de gladiadores, onde homens eram obrigados a matar outros. 404 AD. Isso aconteceu no ano 404. In nation after nation, Christian influence has led to granting property rights and other protections to women because of the conviction that both men and women are created in the image of God in Genesis 1. Em várias nações, então, surgiram leis que garantiam ou que davam o direito de propriedade e leis que protegiam as mulheres, baseados, obviamente, no fato de que homem e mulher são criados à imagem e semelhança de Deus. Christian influence led to a law in India that prohibited the burning of widows alive with their dead husbands. E uma lei influenciada pelo cristianismo surgiu então na Índia, proibindo a queima, a cremação de viúvas, mulheres vivas. E isso acontecia na Índia. 1829. Em 1829. Christian influence led to outlawing the cruel practice of binding young women's feet in China. E a influência cristã também criminalizou a prática cruel de amarrar os pés de jovens mulheres na China. 1912. Christian influence led to abolishing slavery throughout many nations. E a influência cristã levou à abolição da escravidão em muitas nações. In the Roman Empire, in Ireland, and most of Europe. No Império Romano, na Irlanda e na maior parte da Europa. A Christian member of Parliament in England named William Wilberforce campaigned for his entire life to abolish slavery. E um membro do parlamento inglês chamado William Wilberforce lutou a sua vida toda para que o mercado de escravos fosse abolido. He succeeded, and a law was passed abolishing the slave trade in the British Empire in 1807. Em 1807 ele fez-se bem-sucedido e o mercado de escravos foi então abolido. This had worldwide implications because Britain at that time was the most powerful nation on the face of the earth. E isso teve implicações tremendas, porque naquele momento da história a Inglaterra, o Império Inglês ou Britânico era o mais poderoso da face da terra. And then Wilberforce, after the slave trade was abolished, then he fought vigorously for a law to abolish slavery itself in the British Empire. Então, primeiro ele lutou para que o mercado de escravos fosse abolido e finalmente então a própria escravidão fosse abolida. And it was abolished in 1833. E em 1833 finalmente isso aconteceu. Just before he died. Um pouco antes da sua morte. In the United States, there were abolitionists campaigning against slavery. E nos Estados Unidos havia abolicionistas fazendo campanha contra isso.
2/3 of the abolitionists in the United States in the 1830s were Christian clergymen. E 2/3 desses que lutavam pela abolição dos escravos por volta de 1830 eram pastores. They were preaching politics from the pulpit. E eles estavam então pregando política a partir dos seus púlpitos. They were saying that slavery was immoral and wrong and the laws must be changed. E eles estavam dizendo que a escravidão era errada, era imoral e que as leis precisavam ser mudadas. Now maybe someone will say, wait a minute, there were some Christian pastors who were in favor of slavery. E alguém então pode levantar a questão, peraí, tinha então cristãos em favor da escravidão? And that is true, there were in the slave-owning states. E é verdade, nos estados onde a prática era feita, havia aqueles que favoreciam a escravidão. But they were far outnumbered. Mas eles eram a minoria. And they lost the argument. E eles perderam a sua argumentação. Because they were wrong. Porque eles estavam errados. In the more recent history of the United States, we had a Baptist pastor named Martin Luther King. Na história mais recente dos Estados Unidos, um pastor batista chamado Martin Luther King. He was preaching from the Bible saying that racial discrimination and segregation were wrong. E ele estava pregando a partir da Bíblia, dizendo que a segregação e a discriminação baseado em raça era algo errado. And that led to the change of laws in the United States that did away with segregation and discrimination. E isso finalmente culminou nas leis que acabaram com a discriminação e segregação racial. All of these changes happened throughout history because Christians realized if they could influence laws and government for good, they would be letting their light so shine before others so that people would see their good works and give glory to their Father in heaven. E tudo isso aconteceu porque cristãos falaram, lutaram, de maneira então que a sua luz brilhasse diante dos homens e o Pai fosse glorificado. But when I say this, sometimes people say to me, "Oh, Wayne, it won't do any good. Persecution is coming." Mas às vezes quando eu falo isso, algumas pessoas chegam para mim e dizem, Wayne, isso não vai dar resultado nenhum. A perseguição está chegando. Doesn't it say in Matthew 24 and 1 Timothy 3 that a time of great suffering and tribulation is coming to the earth? Não está escrito em Mateus 24 e 2 Timóteo 3 que um grande período de tribulação está a caminho? And isn't this going to happen before Jesus returns? Isso não vai acontecer antes da volta de Jesus? So we can't do any good. Então não adianta fazer isso. We just have to go on living quiet obedience and doing the same thing over and over again and changing nothing, and then we die. E nós só precisamos continuar a nossa vidinha de sempre, fazendo nenhuma mudança nas coisas até morrer. Well, I do agree that Matthew 24 is true and 2 Timothy 3 is true. Eu acredito que Mateus 24 e 2 Timóteo 3 são verdadeiros. And I think there will be a time of great suffering before Jesus comes back. E eu acredito que haverá um tempo de grande sofrimento antes da volta de Cristo. But I don't know if that's next year. Mas eu não sei se isso é no ano que vem. Or 500 years from now. Ou a 500 anos de hoje. If these people in history had believed that, they would have never made these changes. Porque se essas pessoas na história acreditassem dessa maneira, eles nunca teriam feito nada para mudar. Our task is always to be faithful and be obedient to what God calls us to do and to seek to do good for government as much as we are able. Nossa tarefa é buscar sermos obedientes àquilo que Deus nos ordenou fazer e fazer o bem. But then someone will come back with another objection. Mas, de repente, alguém pode vir e trazer uma nova objeção. Don't we need some persecution? Será que não é necessário It would be good for us. um pouquinho de perseguição? Não ia ser bom para nós? I don't think so. Eu I não don't acho. think, well, anyway, I don't think we should seek it or hope for it. Pelo menos eu não creio que a gente deva
procurar ou buscar a perseguição. Jesus